O Salmo 133 diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Perceba, esse é um texto que fala sobre a união, é um texto alusivo à igreja. E um dos aspectos mais interessantes desse texto é o messianismo que ele carrega. Ou seja, ele fala de uma forma sacerdotal sobre Jesus. Porque o texto prossegue dizendo: é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Arão, ele tipifica a Jesus Cristo. E quando agora o salmista Davi, ele diz que esse óleo precioso desce sobre a barba de Arão, primeiro desce sobre a cabeça, passa pela barba e vai até a orla de suas vestes, ou seja, até o final das suas vestes. É como que Davi está imaginando que aquele óleo precioso da santa unção, que está no livro de Êxodo, desce sobre Arão e ele fica completamente encharcado por aquela unção, por aquele poder. Sabemos que o óleo no Antigo Testamento representa o Espírito Santo. Logo, quando Davi ele está dizendo quão bom e quão agradável é que os irmãos estejam em união, pois é como óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão, passa por sua barba e vai até a orla de suas vestes. Ele está dizendo que quando a igreja ela está unida, quando o povo de Deus está unido, Deus derramará o seu óleo. Deus derramará a sua santa unção. Todavia, perceba que Davi, ele é bem detalhista. Ele fala, primeiro o óleo é derramado sobre a cabeça de Arão. A palavra do Senhor nos fala que Cristo é o cabeça da igreja. Então, primeiro a unção, primeiro o poder passa por Jesus Cristo. Quando nós lemos o livro de Atos, permita-me encontrar o livro de Atos no seu capítulo 1. Atos no seu capítulo 1. Aliás, Atos no seu capítulo 2. Atos no seu capítulo 2 e versículo 33 nos fala: de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes ou ouvis. Isso aqui é basicamente um hiperlink entre o Salmo 133, porque Pedro está dizendo que primeiro Cristo ele morre, ele ressuscita, ele sobe aos céus e ali ele recebe a promessa do Espírito. Cristo, que é o corpo, aliás, Cristo, que é o cabeça da igreja, e nós somos o seu corpo, nós que somos a sua igreja, somos o seu corpo. Primeiro o Espírito, o óleo passou pela cabeça de Cristo, passou pela cabeça de Arão, para depois chegar a nós. Cristo, sendo ele o cabeça da igreja, primeiro ele recebeu o Espírito, para depois isso passar pelo seu corpo, que somos nós. Arão recebeu primeiramente sobre a sua cabeça e depois todo o seu corpo recebeu aquela unção. Só que, amados, precisamos compreender uma coisa. A união ela é fundamental para que Deus venha a operar milagres. E talvez seja isso um dos motivos que contribuem para a ausência de milagres em determinados ministérios, em determinadas igrejas. A falta de união. Pessoas que não gostam uma das outras, pessoas que não dão a paz do Senhor a outra, pessoa que vira a cara para o outro, não estão em comunhão. O corpo de Cristo parece que está em um desarranjo, parece que ele não está concordando consigo mesmo. Mas quão bom é que
que os irmãos estejam em união. Você vai receber a unção de Deus, não apenas quando você orar, não apenas quando você jejuar, mas quando você estiver em união com o Espírito de Deus e em união com o seu irmão. Porque a união com o próximo mostra que nós temos união com o Pai. João, ele disse, aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é mentiroso. Há pessoas que querem ter uma vida solitária. Há pessoas que querem ter um ministério, uma vida a sós. E é importante você cultivar o seu ministério, a sua vida de oração sozinho. Mas é importante também compreender que nós somos um corpo, dependemos um dos outros para que possamos viver em comunhão. E se você está debaixo de comunhão, se a sua igreja está debaixo de uma união, Deus derramará o seu poder. E para finalizar, no livro de Atos, no seu capítulo 2, está escrito que estavam todos reunidos. E a palavra reunidos significa estavam juntos. Não era apenas uma questão de lugar. Não estavam apenas juntos no mesmo lugar, mas estavam juntos em um só propósito. E o propósito era receber a unção do Espírito de Deus. Jesus, ele disse, se vocês concordarem aqui na terra, será concordado no céu? A união é algo maravilhoso. A união gera unção. E quando o povo estava unido ali, todos aqueles que estavam ali unidos receberam a unção de Deus. Mas perceba, não basta uma igreja ser unida. Mas essa igreja precisa ter oração. Ela precisa ter uma expectativa de um derramar, de um avivamento de Deus, porque assim Deus operará o sobrenatural. Deus derramará línguas estranhas, Deus derramará profecia, Deus dará batismo no Espírito Santo, Deus irá curar. Quando uma igreja estiver unida em oração, em jejum e na palavra. Então, a partir de hoje, você que me ouve, comece a orar por sua igreja, mas antes de orar por um avivamento, ore para uma comunhão muito intensa, uma união maior no seu ministério. Lembre-se que existem 3 capítulos de 1 Coríntios que falam sobre os dons espirituais. O capítulo 12, o capítulo 13 e o capítulo 14. O capítulo 12 e o capítulo 14 falam de uma forma mais direta sobre os dons. Mas no capítulo 13 há algo interessante. Porque Paulo, ele diz, se eu tivesse o dom de profecia, se eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, se eu tivesse toda a sabedoria, se eu tivesse a fé que movimentasse as montanhas, sem amor, nada seria. Quem tem amor tem união. Quem tem amor tem união. Aonde tem união, deve haver oração. E aonde há oração, haverá avivamento de Deus.